Bem-vindos você que nos acompanha aqui no Prop Talks. Eu, Gustavo Zanotto, junto de Jota Batista, em mais um episódio aqui sensacional, diretamente da Convenção Secov, a Convenção Secov 2024. A gente está aqui dentro com o nosso aquário bem montado, a gente agradece o Secov por essa gentileza aqui. Do meu lado, mais uma vez, Jota Batista. Jota, mais uma conversa que constrói? Cara, nós tivemos boas conversas aqui nessa convenção Secom. A convenção tá muito bacana, temas muito atuais, discussões, debates, trazer à tona algumas visões de mercado, econômicas, tecnológicas, de comportamento. Nós já estivemos no palco, né? Ontem, no primeiro dia, falando um pouco dos movimentos de mercado que nós estamos mapeando. E aqui estamos então mais uma conversa, lembrando sempre que a missão nossa aqui no Prop Talks é atualizar você do mercado imobiliário, com conteúdos, com informações, com provocações principalmente, para que o nosso mercado evolua cada vez mais. Tecnologia, tendência, inovação, comportamento, filosofia, tudo que a gente pode fazer para atualizar o nosso mercado. E hoje, né, nesse episódio, nós estamos aqui com um parceiro do Prop Talks, a gente sempre consulta ali para ver alguns números de mercado, né, para ver alguns dados, que inclusive eu vou dar uma alfinetada já no início, a gente precisa estar mais próximo, inclusive. Mas recebemos aqui com um prazer o Guilherme da Brain. Pô, um prazer estar contigo aqui nessa conversa. Seja bem-vindo, Guilherme. Conversa do Prop Obrigado, Talks. gente. Obrigado pelo espaço, um prazer estar com vocês. E já alfineto também, acho que a gente tem que estar próximo sim. Boa. Mas a gente precisa, para costurar isso, a gente precisa ir lá para Curitiba para tomar aquela artesanal contigo lá. Boa. Que só assim vai sair uma parceria. A gente conversa melhor. É assim que começam as melhores. Exatamente. Pô, prazer tê-lo aqui conosco então, no Prop Talks. Aqui, como eu falei, a gente tem conversas que constroem, a ideia é a gente falar sobre o nosso mercado imobiliário, uma visão do que está acontecendo, do que vai acontecer, sempre provocando aqui os nossos ouvintes. Nós temos incorporadores, imobiliários, corretores, pessoas do mercado que são interessadas em evoluir esse nosso mercado. Eu queria já te trazer para essa nossa mesa aqui, falar um pouco da Brand, como é que vocês trabalham, como é que vocês enxergam o mercado. Acho que boa parte do mercado já conhece vocês, já viu algum dado que vocês participaram, mas explica um pouco para a galera que quem é o Guilherme e a Brand. Legal, gente. Eu sou um dos sócios da Brain. A Brain tem 21 anos hoje. Foi fundada em Curitiba. Hoje a gente tem uma atuação nacional. Estamos em todos os estados brasileiros. Temos lá hoje aproximadamente aí seus 130 funcionários na matriz, lá em Curitiba. Legal. A Brain foi fundada dentro de uma faculdade, né? O Marcos Catalia, que é nosso sócio, é o único fundador que está conosco. Ele era professor da FAI em Curitiba e fundou a Brain para ser uma empresa, junto com outros dois professores que já não estão mais conosco na Brain. Prestavam consultorias dentro da FAI, junto com alunos, né, para grandes empresas locais, Boticário, empresas sediadas, Volvo, né, empresas sediadas em Curitiba. Montaram a Brain para dar continuidade nessas consultorias de estratégia como um todo, e não necessariamente do mercado imobiliário. Acontece que um dos primeiros clientes da Brain foi o Sinduscom Paraná. E aí a gente acabou entrando na área imobiliária, né, aí o Fábio entrou na sequência, eu entrei faz 13 anos e tal. E aí a Brain hoje, basicamente, mais de 90% da atuação da Brain é mercado imobiliário, ainda que a gente atue também com outras frentes, né? E aí a gente começou a trabalhar para o Sinduscom, várias empresas de São Paulo começaram a ir para Curitiba, a gente estava atuando lá para o Sinduscom, começaram a contratar a gente lá e tal, e assim a gente foi capilarizando a nossa atuação ao ponto que a gente está hoje, atuando muito com os incorporadores, com os desenvolvedores urbanos e com os fundos de investimento. E por outro lado aqui, né, na raiz do setor das entidades patronais, né? Então hoje a gente é responsável junto com a CEBIC pelos indicadores nacionais lá do mercado imobiliário. Temos uma atuação muito firme com a Abrainc em vários estudos comportamentais, atendemos Secov São Paulo aqui em todos os estudos de loteamentos, estudos interiores. A gente atende hoje mais de 50 entidades patronais do Brasil fazendo esses dados, abre aspas, oficiais dessas cidades para mensurar lançamento, vendas, estoque. Então a gente tem a Brain hoje é um grupo, tem 3 empresas embaixo dela, tem vindo novidade aí, uma nova, já a gente pode falar. Mas a Brain Inteligência é a empresa que a gente nasceu, né? A gente trouxe ela como uma unidade dentro do grupo. O GeoBrain, que a gente está até com o stand aqui, que hoje é uma unidade de negócio que existe há seus 3 anos e pouco, mas eu brinco que ela existe há 21, né? Porque desde que a Brain existe, ela começou a construir sua base de dados. Sim. E começou a monetizar isso em forma de plataforma há 3 anos, não deixando de monetizar as consultorias. E a gente é sócio da Global Talent, né? Que é uma empresa de gestão e recrutamento, e seleção, gestão de pessoas,
consultoria para gestão organizacional da área imobiliária, né? Então, fazemos recrutamento e seleção, ranqueamento, formação de conselheiros, né? Então, a gente tem hoje uma formação de conselheiros, um curso de formação de conselheiros para mercado imobiliário. Então, essa é a estrutura da Brain hoje como grupo. Muito bom. Muito bacana. Deixa eu tirar uma dúvida e já trazendo números para cá, Guilherme. Quando a gente fala de Brain, quando a gente fala de análise de mercados baseada em dados, vocês estão posicionados hoje em quantidade. Vamos falar de quantidade. Quanto de VGV já monitorado, quanto de empreendimentos ao longo desses 21 anos? Dá para ter uma noção desses números? Os big numbers? Dá. São números, às vezes, né, o quanto já foi lançado, né? Mais de 250 bi lançados através de estudos, mas a gente faz por ano, mais ou menos, a gente gosta de mensurar por ano entre 900 mil estudos imobiliários. Entrevistamos entre 50 a 60 mil potenciais compradores de forma quantitativa e uns 3 mil de forma qualitativa, em profundidade. Então essa é a atuação, e aí a gente cobre todos os estados, já fizemos aí praticamente mais de 10 mil estudos, né? Mais de 1.000 clientes, né, em carteira, mais ou menos. Bacana. Muito bom, muito bom. Então vocês estão mergulhados de verdade no que a gente fala que é o grande ativo do setor hoje, que é o dado, que é ele que configura como o empreendimento vai ao mercado. Né? Sem dúvida. A gente tem, até você vê o nosso name é Brain Inteligência Estratégica, não é Brain Pesquisa. Brain, né? Porque a gente entende que a pesquisa de mercado é um artifício dentro da inteligência de mercado. Sem dúvida. Então a gente atua, tem ferramenta de curso, a gente tem a Brain lá dentro, com mais de 100 e poucos cursos. A gente tem pesquisa, a gente tem treinamentos. Né? Então a gente fomenta também que o incorporador tenha essa mentalidade voltada à inteligência do mercado, o incorporador, o loteador, né? Para que se crie, para que se enraize, né? A gente tem hoje várias empresas, cada vez mais empresas têm criado setores de inteligência do mercado, e isso não substitui uma contratação de um terceiro, mas acho que potencializa o uso de dado, né? E a nossa missão é transformar o dado em estratégia, em informação. Então eu sempre brinco com os clientes, ó, se você está procurando gráfico, a gente é caro para isso, né? A gente não vende gráfico, não vende tabela, não vende número. Claro. O GeoBrain é uma plataforma. A análise fica no SaaS lá, que fica a critério dele. Mas como Brain, como inteligência estratégica, o nosso papel é falar, vai por aqui, não vai por aqui, dá bola preta quando precisa dar bola preta. Então, a gente brinca muito que a gente prefere um sorriso amarelo do que um bolso vermelho. Então, quando é para arrancar um sorriso amarelo, a gente arranca também. Boa. Eu gostei disso que eles falam. Eu sou caro para gráfico, né? Porque muitas das vezes... Eu não sei se o cliente que chega até vocês, Guilherme, ele está com esse pensamento, não, preciso só de um gráfico de tamanho de mercado. Tamanho de mercado. Pô, isso aí ele faz por ele, né? Agora, quando ele quer conceber o melhor empreendimento para aquela melhor área que ele tem, ele não pode ficar pensando em custo, ele tem que pensar em tornar aquilo real através de uma viabilidade de negócio. Né? A gente acha, até compactuamos com outras empresas que atuam no nosso segmento também de inteligência, papos que a gente já teve com essas outras empresas, que é um risco muito grande você colocar na praça um produto de 100, 200, 500 milhões de VGV sem estar amparado e mitigado em mercado. Lá na engenharia está todo mundo mitigado, sondagem de solo, isso, aquilo, teste de tubo de vento e não sei o quê. Você mitiga risco, né? E em mercado, às vezes, a gente deixa de mitigar risco. Então, você se apropriar de um estudo, de uma empresa terceira, ou internamente mesmo, ou de plataforma, ou seja, se apropriar da inteligência do mercado não é o que vai acreditar o sucesso ou o insucesso do negócio. Tem empresas de 80 anos que não contrataram uma pesquisa. Sim. E vai falar que ela está errada? Não, está 80 anos no mercado, subsistindo no negócio dela. Da mesma forma que tem empresas que contratam muito e erram. Né? Então, assim, o estudo de mercado, a pesquisa, não é o que acredita o sucesso e o insucesso do negócio. Se você não fizer, não significa que vai dar errado. Se você fizer, não é a garantia que dará certo. Mas você está se blindando, mitigando de risco. Mas te dá um norte, né? Sem dúvida. E vamos imaginar num mundo como a gente vive hoje, um mundo dinâmico, né? Com mais elementos que devem ser levados em consideração para conceber o empreendimento. Como é que vocês, nas análises, nas pesquisas e nas consultorias, vocês veem esse novo... Às vezes fala de novo consumidor, é meio foda porque faz tempo que é um novo consumidor. Mas esses novos comportamentos que estão acontecendo, a gente, do próprio Talks, a gente gosta de... A gente mapeia alguns movimentos que a gente vê, muito embasado também em alguns números que vocês soltam, enfim, outras pesquisas que a gente faz. Alguns movimentos de mercado para né, ajudar os incorporadores, os imobiliários a também se posicionarem. Né? Todo mundo vê assim, pergunta, qual é a próxima tecnologia, qual é a próxima ferramenta? A gente, não, existem movimentos que a gente tem que ver antes disso.
Mas a gente vê que principalmente o comportamento das pessoas tem mudado muito rápido, né? A gente está numa dinamicidade maior de mudança das coisas. Geralmente demorava mais tempo para mudar, né? Agora está mudando toda hora, aí volta, muda, enfim. Mas para o nosso mercado de real estate, que a gente está falando de um ciclo longo, a pessoa vai lançar um empreendimento de hoje para daqui a 4, 5 anos. Como levar em consideração esses novos comportamentos, além do hype, de, pô, as novas gerações agora querem alugar, não querem, não, mas aí o prédio tem que ter serviço, não tem que ter. Como conceber isso num ponto mais longo prazo, né? O primeiro ponto que a gente fala é ter a clareza de conseguir separar o que é tendência do que é modismo. Boa. Então a gente tem muito modismo. E isso, inevitavelmente, impacta em efeitos manadas aí no nosso mercado. Sim. Né? Então você tem empresas realmente que trouxeram um grau de disrupção para o nosso mercado, foram bem e se posicionaram bem, mas não significa que todas as outras, em realidades distintas de mercado, vão no mesmo viés. Exemplo, né? A tendência da locação versus a moradia para o jovem. Isso é uma realidade, talvez, onde a gente está aqui, Zona Oeste, Zona Sul de São Paulo. Vai ser uma realidade num grande centro, né? Mas será que se replica numa mesma proporcionalidade E outras no localizações. Recife, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Curitiba, na Zona Norte de São Paulo, em Guarulhos, né? Então, isso é um dado que até o Estadão publicou ontem. A gente está gravando aqui hoje no dia 27, no dia 26, o Estadão publicou ontem uma pesquisa nossa, onde a gente ouviu 1.200 pessoas e separamos por geração, que atesta que a maior intenção de compra hoje no Brasil está na geração Z. Geração Z. Né? Mas como assim, geração Z não é o jovem bacanão de São Paulo que quer morar alocado num estúdio muito bem transado, cheio de serviço? Sim, também. Só que a gente esquece que 30% desse nosso público é classe C, que a compra da casa está ligada a maior conquista da vida daquela pessoa. Né? Então, acho que, por exemplo, é modismo a tendência da locação? Não. Eu acho que há até por restrição de funding, a baixa affordability ali do cliente, um monte de elemento que fomenta a locação. Então, tem que o mercado multifamily aqui, eu acho que vai, assim, um dos grandes erros. Mas não significa dizer que a geração Z não quer. Perfeito. Tem clientes nossos que vivem no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, eu ouvi da Eduarda da BRZ esses dias. A maior parte dos nossos clientes já é a geração Z. Sim. Né? Então, por exemplo, esse é um dogma do mercado que, né? Da mesma forma que se criou na pandemia vários dogmas, né? Muita gente teve muito produto muito bem sucedido. Eu sou fã de vários desses produtos de lazer para o AAA, para o topo da pirâmide. Né? Para piscina com onda, mas vocês não têm noção da quantidade de estudo com piscina com onda que a gente já fez no Brasil depois disso. Até brinco, haja surfista milionário. Boa, para comprar tudo isso. Pô, maravilhoso, que o JH fez lá, o Oscar fez lá em Campinas, né? Umas coisas lindas, maravilhosas e que funcionaram muito bem e que são invejáveis no bom sentido. Mas será que a gente consegue replicar numa mesma proporção? Então, isso é a lógica do efeito manada. Eu acho que esse é um grande risco da falsa leitura de tendência em alguns casos. Cara, que a gente tem que entender a localidade, né? Agora, assim, a tendência pela segunda moradia eu acho que é correta. Nos seus mais diversos desdobramentos. Da multipropriedade, da cotinha de 50 mil, ao lote do Fazenda Boa Vista. Né? Mas a gente tem que entender que não dá para fazer uma Fazenda Boa Vista em toda a cidade. Você pode ter tendências no nível macro, que elas devem ser estudadas para o nível micro, se aplica na tua localização. Por exemplo, um dado que a gente mensura é a pretensão de compra para lazer. A gente está lá com 48% de intenção de compra no Brasil, o maior patamar histórico. Quase 50%. Não significa dizer que 50% comprarão em 2 anos, senão em 4 anos toda a população compraria. Todo mundo... tem muita interveniência no caminho. O cara ia casar, separou, o cara ia se mudar para um trabalho, perdeu o emprego, um monte de coisa. Mas uma tendência clara que a gente viu depois da pandemia foi o platô alto que a gente está hoje na pretensão de compra de imóvel de lazer. Historicamente, de quem queria comprar imóvel no Brasil, 3 a 5% queria um imóvel de lazer. O último dado nosso, a gente mensura isso trimestralmente, de intenção de compra, 15%. E tem se mantido em 2 dígitos. Então, acho que isso é oportunidade para o litoral catarinense, é oportunidade para multipropriedade, é oportunidade do Nordeste, é oportunidade para quem está um layer abaixo, está democratizando a segunda moradia. Então, quando a gente fala do litoral catarinense, não é só o litoral catarinense, Balneário, Praia Brava, mas talvez Barra Velha, Pissarras, que está fazendo Itapuá, que é um dos municípios que mais cresceram no Brasil, que está fazendo produtinho de 400, 500 mil reais para uma família de 15 mil. Uma classe média que está almejando um lazer. Né? Então, acho que essa tendência, por exemplo, da segunda moradia
está se mantendo em alta vários trimestres. Boa, muito legal. E até assim, quando a gente fala de tendência, né, e de comportamento principalmente, que eu acho que vai moldando as tendências a partir dos comportamentos, novas tecnologias, mas sempre fala que não é que vai, por exemplo, alugar, né, o que a gente falou, o aluguel tem uma polêmica, né, alugar, morar, comprar, esse tipo de coisa, mas não é que isso é o novo, as gerações só vão fazer isso agora, a geração Z, mas é que isso, acho que acrescenta um novo modelo de negócio no mercado. Acho que é muito mais do que substituir um modelo, acrescenta uma nova maneira. O que eu tenho visto nos últimos anos é que a gente tem acrescentado novas maneiras de fazer negócio dentro do mercado imobiliário. Né? A gente saiu de compra, venda, aluguel, agora a gente tem aluguel vários formatos. Em todos os... Começou a acrescentar novos modelos, né? Do levantamento do funding à venda do imóvel. Novos formatos, enfim. A tecnologias construtivas, a estrutura de capital daquele produto, né? Tudo, acho que tudo tem... E isso daí que gera essa dúvida, né, do incorporador, por exemplo, que nos ouve, tá, beleza, acrescentou vários modelos, e qual que eu faço? Né? Aí que vem, acho que essa predição de uma pesquisa, de de olhar a realidade do mercado e respeitar o DNA da empresa. Perfeito. Não adianta você falar de CRI para uma empresa que é essencialmente patrimonialista e vive de renda. Não adianta você falar em compacto para uma empresa que viveu essencialmente de super luxo. Ou de falar de Minha Casa Minha Vida para uma empresa que viveu essencialmente de super luxo. Já vi de um cliente nosso que atua no luxo que é inconcebível alguém morar em 60 metros. É a realidade que ele viveu. Exato. Né? Então, assim, não adianta você falar, vamos fazer Minha Casa Minha Vida para um cara que tem um DNA. Várias empresas que transitam nesses dois mercados, numa mesma praça, às vezes possuem dificuldades estratégicas. Mas vocês já tiveram algum momento que chegar para o cliente e dizer assim para ele, cara, esse é o produto que você está posicionado em uma determinada tipologia, mas se você continuar fazendo isso aqui, você não tem tanta chance de continuar se você não mudar. Já aconteceu esse caso de chegar para um cliente e falar assim, cara, baseado nesses números aqui, tem que mudar. Tem que mudar, você tem que ir para esse caminho. Diversas vezes. E qual é a aceitação desses casos? Eu acho que o mercado está muito mais maduro, sabe? Eu acho que o mercado está muito mais receptivo na troca de dados. Os grandes mercados brasileiros, né? A troca de informação é muita, né? O associativismo está muito mais enraizado, então as pessoas trocam ideias toda hora. Então, quando a gente começou a fazer isso, a resistência era muito maior, né? Mas acho que as empresas têm conseguido se adequar mais instantaneamente às mudanças e à volatilidade de mercado do que se adequava anteriormente. Às vezes por força de lei, como o caso de São Paulo, muita empresa não acredita no produto compacto como uma concepção de tendência perene. Sim. Mas ela fez compacto por força da lei. Na questão, Muita empresa acredita nisso e fez o compacto, e surfou a onda do compacto e vai continuar surfando, né? Mas, então, acho que também a aceitação por parte do cliente aumentou muito. E a gente tem que ter a humildade também de não ser o dono da verdade, isso é muito importante. São inputs de mercado, acho que tem outros tantos inputs que esse cara tem que fazer. Ele vai ter que olhar a planilha dele lá, ele vai ter que olhar a última linha dele lá, né? E às vezes o que o mercado está pedindo, está concebendo, não funciona para o modelo financeiro dele. Claro. Então, beleza, só que assuma que talvez você vai ter que expandir em linhas de produto ou expandir geograficamente nesse produto que você quer para manter a tua estratégia de lançar X milhões e vender Y bilhões por ano. Perfeito. Né? Então, acho que é mais do que falar não siga por aqui, não siga por lá, é também tentar abrir a mente para demais caminhos, né? É construir junto esse caminho, né? Exato. A gente atua muito em estratégia das empresas, né? Inclusive fazendo planejamento estratégico, mas dando assessoria contínua e tal. Então, a gente gosta de se envolver nesse ponto das empresas também como um assessor de inteligência ali que consiga municiar, siga para cá, não siga para cá. Ó, os players concorrentes teus estão indo por esse caminho, não estão, né? Então Eu imagino que a Brain ela consegue entrar em diferentes momentos do incorporador, né? Sem dúvida. Na compra da área, já tendo a área e pensar o produto, e o produto já pronto, entregue e não está tendo uma velocidade de venda legal, a Brain entra lá e fala, vocês erraram em algum momento aqui. A gente tem a linha toda do desenvolvimento imobiliário, né? Desde prospecção de cidades. Então, você pegar aí a última janela de IPO, se pegar vários dos prospectos de quem abriu, de quem tentou e não conseguiu, tem muito dado nosso dentro dos prospectos lá, porque a gente foi contratado para entender potencial de expansão. Então, não tem nem terreno. Sim. A empresa queria saber, para onde vai? Ela precisa, para conseguir captar aquilo que ela está almejando, lançar isso. Para lançar isso nessa linha de produto, ela precisa acessar essas cidades. Sim. Então, assim, desde as expansões das empresas, né? Então, um exemplo, o cara que vive de Minha Casa Minha Vida, vamos olhar onde tem um potencial grande de crescimento de famílias
faixa 2 e 3, e onde a gente está desligando pouco na FGTS. Claro. O delta Excelente. entre isso aí, quanto maior o delta, melhor o potencial da cidade. Claro, sem dúvida. Sem Então, dúvida. desde esses, até depois, naturalmente, estudos de vocação de terreno, que podem servir para um multifamiliar pequeno, torre única, bairros planejados, que a gente tem atuação em boa parte dos bairros planejados que estão saindo aí no Brasil, né? Estudos de vocação, então a gente atua muito também no varejo, fazendo um estudo de potencial varejista, definição de mix, expansão de ABL, né? E teste de produto, né? Então, o momento que antecede o lançamento, onde você valida aquele produto à luz do cliente. Sim. De forma qualitativa, de forma quantitativa. Então, quando alguém liga, manda uma mensagem e fala, Guilherme, preciso de uma pesquisa, eu falei, calma, vamos lá. Vamos entender o que é, porque assim, não é um produto de prateleira que a gente entenda, e não tem um certo e errado, tem empresas que atuam assim. A gente não acredita, eu tento mostrar para os nossos clientes, para as pessoas que nos procuram, o porquê a gente acredita nisso. Não há uma metodologia única que seja a salvadora da pátria, bola de cristal, que vá servir independente do tipo do produto, independente da fase que esse produto esteja. Sem dúvida. Pesquisas quantitativas de demanda. A gente faz muito. Loteamento popular, Minha Casa Minha Vida, produto de médio padrão, onde você precisa saber o tamanho da demanda. Tem uns 500 lotes para lançar numa cidade pequena. Pô, você tem que saber se tem 500 famílias que têm intenção de compra, aceita localização, preço, né? Agora vai falar com um produto de segunda moradia, de altíssimo padrão. Ou vai falar com um produto de altíssimo padrão, aqui em São Paulo. Lançamento na Vila Nova Conceição, num produto de 10 milhões de reais. Você vai conseguir entrevistar esse cara na rua? Não vai. É uma entrevista plenamente qualitativa. Você vai colocar 20 unidades. Será que tem 20 famílias em São Paulo para comprar um apartamento de 10 milhões na Vila Nova? Pergunta retórica. A gente sabe a resposta que sim. A questão é, será que essas famílias que estão procurando imóvel na Vila Nova e têm bolso para pagar 10 milhões, gostarão do teu produto? Ou seja, qual aderência que o teu produto terá? Então, tem metodologias distintas. O problema não é o tamanho da demanda. É se o cara quer o piso aquecido no banheiro de serviço. Se quer ter 2 cubas, não, o tamanho da suíte tá bom. Se o pé direito é isso. Se o lazer precisa ter a quadra de beach tênis ou de saibro, ou né, se a fachada, se os aspectos paisagísticos estão pegando ele ou não estão, né, se a assinatura da mobília que você vai colocar de um artefato lá vai gerar adesão ou não. É esse tipo de negócio que vem numa pesquisa de alto padrão. Está mais direcionada na demanda do que simplesmente na oferta. A demanda está direcionando a oferta muitas vezes. Exato. Na verdade, nesse caso, a oferta cria a demanda. Tá, ok. Pode ser até isso. Pode ser até isso. Tem uma demanda latente, vamos dizer assim, para eu fazer um produto lá de 45 milhões. Você não vai ter uma demanda latente disso. Esse cliente mora bem. Né? Esse cliente... Mas talvez você vai estar. Essa demanda, né? Você vai estar no melhor da Pereira Coutinho. Aí você consegue, com aquele produto, criar uma... Né? Então, no alto padrão é muito comum, é um contragosto econômico, da teoria econômica, mas onde a oferta até cria-se... Em estudo de vocês, quando a gente sai do... Bom, vamos descer aqui, né? Vamos vir aqui pro Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi muito tempo o cara fazendo conta, né? Tanto o desenvolvedor quanto o comprador, sempre fazendo conta. Será que isso aqui fecha o que eu tenho para pagar? Será que isso aqui fecha o que eu posso pagar? Tem sempre esses dois lados. Diga, Guilherme. Não, e ele prepondera, eu concordo. Sim, né? E dentro desse estudo de vocês, já conseguiu entender que mudou esse cenário? Agora, o cara que fazia a conta se eu posso pagar, ele está olhando para um negócio mais de requinte, ele está olhando para um... Requinte é meio difícil falar para Minha Casa Minha Vida. De diferenciação. De diferenciação. Vocês têm isso já? Sim. A gente fez até com a Cebic ano passado para apresentar no ENIC, porque a gente fica muito no quantitativo, né? Sim. Esse ano tem 127 bilhões de FGTS, maior orçamento da história. X unidades são desligadas no faixa 1,5, agora no 2, no 3. O teto, a gente fica na esteira quantitativa e a gente não humaniza isso, né? Lá no final, na ponta, tem uma família que está coabitando, tem uma família que está na locação com aluguel oneroso, né? E sim, acho que a preocupação, o grande desafio hoje do mercado econômico, e vocês sabem disso, todos os incorporadores que atuam no segmento sabem, é a conciliação. Vai ter um painel daqui a pouco que a Dani da Tenda vai falar sobre isso. A conciliação do pró-soluto dele com aluguel, com juros de obra, não fecha a conta, né? Então muitas empresas estão lá fazendo seus pró-solutos em 72, 100 meses. E há um risco jurídico grande nesse sentido, né? Uma vez que se desliga na planta para caixa, e o cara deve para caixa. Ali você fica, né?
Mas esses requintes ocorrem. A qualificação do imóvel do Minha Casa Minha Vida é muito visto, não só numa cidade como São Paulo, que você consegue fazer um HIS, um HMP em regiões muito bem valorizadas, mas no interior, em outras praças, né? E aí ele começa a colocar isso como condicionante de compra ou como critério de escolha, porque a oferta é muito capilarizada. Sim. Então ele faz a conta e o aspecto que define seguir por A ou B, às vezes, não é só a conta. Se a conta empata, ele vai para o melhor naturalmente. A questão daí é, dentro daquelas estratégias de marketing, sabe muito bem oferecer mais por menos, mais pelo mesmo, menos por menos. Tem empresa que oferece menos por menos, está tudo bem, é aquilo lá. É o mais barato, a conta mais é seco. E não tem problema nenhum nisso. E não há problema nenhum em você falar que, como a gente ouve às vezes de poder público, ou de outro, que é uma aberração, ou da mídia, uma família morar em 33 metros na Barra Funda, em São Paulo. Não é aberração nenhuma, essa família morava na Billings. Sim. Empilhado lá, sem saneamento, com risco de queda, né? Isso é uma aberração. Se trazer esse cara para morar em 33 metros, não é uma aberração. Você já tá upgrade nele, né? Né? Então a gente tem que entender, claro, o ideal é que todo mundo pudesse morar em 60, 70. Não é esse mundo mas é que existem realidades e realidades, né? São espaços que você vai alcançando. Você não, o cara que está lá na Billings, que você deu o exemplo aqui, esse cara ele sofre todo e qualquer tipo de estado de vulnerabilidade. Tudo. Aí você chega para ele e diz assim, ó, aqui você tem um imóvel, ó, tijolaria e cimento aqui, ó, coberto, 33 metros. O cara vai falar, pô, é tudo que eu quero da vida. Com vaga em garagem, às vezes, ou sem vaga, né? Mas 2 quartinhos, tem um salão de festa, tem um filho, tem uma piscininha, uma churrasqueira. Tá o John Up já, né? Total. Completamente. Né? Então tem gente que vai lá por menos pelo menos mesmo, assim, é mais barato, que é pra tirar esse cara. E você já tem o cara do faixa 2 e 3, que daí já é um filho da classe média ali, né? É esse cara que daí acho que esse grau de requinte preponderável, sobretudo no interior. Claro. Né? Mas acho que a gente vê uma grande dificuldade, gente, hoje no cenário de juro alto, de taxa de financiamento em 2 dígitos, no faixa 4, que a gente brinca, que é o ligeiramente acima do Minha Casa Minha Vida. Que é justamente aquele que a gente brinca que é o quem quer não pode e quem pode não quer. Sim. Porque daí o mercado consegue oferecer para ele uns 50 metros num bairro X. Sim. Quem quer 50 metros no bairro X não tem grana para pagar os 450, 500 pau que vai custar aquilo. 10 pau metro, vamos arredondar aqui. E quem quer morar no bairro X, e quem pode pagar não quer morar em 50 metros. Quer morar, então esse descasamento, e isso ocorre às vezes em regiões mais valorosas. Eu vou para BH, estava lá semana passada. Se eu vou dentro do cinturão do contorno, lá no anel do contorno, né? Savassi, Lourdes, funcionários, o mercado consegue, por escassez de terreno, é por isso que Nova Lima está bombando, consegue oferecer em 70 metros 1.300.000, 1.400.000, né? 20 mil metros, mais ou menos. Hoje, no juro que a gente está hoje, se a gente pegar a capacidade máxima financiável, o cara para tomar um apartamento de 1.400.000 reais, ele precisa ter 35 pau de renda. Sim, sem dúvida. Será que o cara de 35 mil de renda quer morar em 70? Aí vem o qualitativo do produto. Aí tem que ser o melhor produto, o melhor arquitetônico, na esquina de ouro da Savassi e não sei o que e tal, entendeu? Que é esse descasamento que pega. Esse é o tipo de diálogo que precisa ter mais no mercado. E quando você... Bom, eu nasci dentro de incorporadora, né? E muito do que eu fiz lá atrás, em departamento de marketing, estudando o mercado, era exatamente isso, né? Nós temos área. Nós vamos para onde o vento está levando. O vento diz que aqui é uns 50 metros, vamos fazer 50 metros. Isso foi o mercado do passado. O mercado de agora, com todas essas volatilidades políticas, econômicas e tal, você tem que pensar de verdade o que você vai fazer, para não errar. Você tem que olhar o cliente primeiro, depois fazer, se ajustar. E agora, pegando o que você disse aí, olhar o cliente primeiro para depois fazer o produto e ajustar. Vamos dar um recorte Brasil aqui. Você consegue hoje, Guilherme, trazer para a gente as 5 principais praças em desenvolvimento hoje, imobiliário que a gente tem mais disponível hoje para dizer assim, essas são as 5 maiores mercados brasileiros. O São Paulo é inequívoco, enfim. Vai ser sempre o primeiro. Né? É o concurso. Tem aí, até outro dado que o Estadão divulgou aí faz poucas semanas, dado nosso, primeira vez na história que São Paulo ultrapassa 100 mil unidades vendidas em 12 meses. Né? Então São Paulo, né? O Rio teve uma volta interessante, muito calcada no Minha Casa Minha Vida. O Rio é uma cidade que está conseguindo surfar muito bem, seja pelo desenvolvimento do porto, do centro, né, e zona oeste. Toda ali né? também, né?
a revitalização dos centros urbanos, né, que é uma pauta muito. Se a gente for para o sul, o maior mercado como um todo, não só de segunda moradia, é Curitiba. Curitiba é o maior mercado do sul, maior que Porto Alegre hoje. Mas o litoral catarinense é algo valor, incomparável, né? Mas ele não está sendo só puxado por Balneário, litoral? Ou... Não. Agora a gente tem outras. Não, Balneário, hoje Itapema é Porto ali. Belo, Pissarras, Penha, Barra Velha. Pissarras, Penha e Barra Velha já vendem 3, 4 bi anos. Sim. Nós tivemos ali recentemente, impressionante. Itapema, Porto Belo vendeu quase 8 bi no primeiro semestre desse ano. 8 bilhões, é mais do que Curitiba, que é o maior mercado, vai vender no ano. Sim. Não, ali é fora da curva, né? Então, assim, ali é fora da curva, incomparável, tem que entender, quanto mais estuda, mais dúvida fica na cabeça. Aí, se a gente for pro Sudeste, como todo o interior de São Paulo, é muito pujante. Se pensar que 25% mais ou menos da carteira da Caixa Econômica de habitação está no interior de São Paulo. É muita coisa. Seja em loteamento, que tem 35%, 40% do mercado brasileiro está no interior de São Paulo, em loteamento, seja na incorporação, dado que a gente mostrou há pouco aqui na convenção, que você tem aí no primeiro semestre vendendo quase 15 bi no interior de São Paulo, né? Inequívoco, o terceiro maior mercado do Brasil hoje é Goiânia. Tá. Né? Mercado que a gente atua muito, vocês conhecem bem. É um mercado em ascendência, a gente tem que olhar também o volume colocado. Cautela acho que é uma palavra forte, mas a gente tem que acompanhar de perto, porque qualquer produtinho lá você coloca 200, 300 unidades, a cidade tem lançado 10 mil unidades, Sim. 10 mil unidades, uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes. Exato. Né? Então, mas é um hub também interessante. Né? E o Nordeste vai muito bem, seja na segunda moradia, seja na primeira, calcada em Minha Casa Minha Vida. Né? Então, Fortaleza está num movimento interessante, Recife, que normalmente tem uma animosidade pior ali de retomada, sofreu muito com Petrobras, etc. Voltou a lançar bem. Salvador esse ano deu uma queda boa de lançamentos, mas eu acho que o mercado de alto padrão em Salvador tem melhorado. Cidades menores, capitais menores, como Natal, por exemplo, está retomando. Mas com o alto padrão no Nordeste ainda tem muita cidade que vive do condomínio, do preço fechado, do preço de custo. Então é um mercado à parte ali que a gente tem que acompanhar, né? Mas eu iria, assim, se eu fosse eleger, eu elegeria Fortaleza, Ceará ali, Goiânia, né? São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, barra litoral catarinense na segunda moradia. Muito boa. A gente vai bastante pro Nordeste lá, a gente tem visto bastante evolução no mercado imobiliário lá também, né? Muito. Qualificação de produto. Empreendimentos espetaculares em lançamento e entrega. Principalmente a gente vai muito para João Pessoa lá. É a bola, a cidade, capital que mais cresceu. A gente vê uma qualidade de entrega lá e de inovação até nos empreendimentos e o metro quadrado muito baixo ainda comparado, né, a outros lugares. Dá vontade de mudar, né? Dá uma corridinha na hora lá que fecha das 5 às 8 da manhã, todo dia tem a aula fechada, então qualidade de vida muito alta. Vocês veem também uma migração, digamos assim, deste empresário, empreendedor, não vou dizer só porque o Nordeste eu vi assim, o aposentado vai para lá, mas vocês veem também a geração mais jovem também migrando para as cidades do Nordeste, porque a qualidade de vida é melhor, naturalmente, é mais barato, mas também agora existem novas oportunidades de negócios, o mercado imobiliário, por exemplo, também puxando essa migração do Brasil, desde a pandemia, né, o Brasil... O modelo híbrido, né? O modelo híbrido de trabalho favoreceu isso. Mas, novamente, eu acho que não me parece que isso seja o que acreditaria o sucesso de uma João Pessoa hoje. Perfeito. Acho que é o mercado local mesmo que ficou com um vácuo de lançamento muito grande, tem um represamento grande, qualidade, uma cidade que está crescendo muito por N fatores. Não acho que é o migrante que vai sustentar, abre aspas, o boom. Eu gosto desse termo que às vezes denota algo ruim, mas assim, o boom de João Pessoa, por exemplo. Né? Então, da mesma forma que não é o que sustenta a Floripa, o que sustenta... Eu acho que existe esse movimento, mas ele é marginal na demanda. E é bom que seja marginal porque a demanda que subsiste ali em qualquer cidade é a demanda interna. Perfeito. Né? O que a gente mais viu nessas cidades do Nordeste e recentemente a gente esteve em Belém também, né, no Norte, e o que a gente mais achou bacana é que a gente está muito aqui em São Paulo, né, a gente vê grandes empreendimentos saindo aqui, né, muito legal, mas a gente vê que lá o nível de entrega, de inovação, de cuidado, de conhecimento local, né, esses dados locais ali,
ele tem muito a ensinar pro resto do país também, né? Isso é uma das coisas que mais nos chamou atenção, né? A gente brinca muito na lógica do compacto, que a gente falou que todo mundo quer alocar. A gente usa a frase sempre que o Brasil não é uma Faria Lima, né? É isso, sim. tem muito Brasil legal por aí. Muita coisa bacana acontecendo Muito. em todos os lugares que dá Muito. pra gente pegar de insights, né? Muito. Essa visão 360 é importante. E ambientes como esse que a gente está aqui ajudam a gente democratizar essa informação. Porque eu acho que tem muita coisa boa sendo feita. Até porque, assim, vocês, claro, são pulverizados no Brasil inteiro também, vocês, né, veem muita coisa acontecendo. E hoje em dia eu acho que essa troca também de insight, né, ela tá muito maior também, né? Claro. Do empreendedor daqui de São Paulo aprender com o cara que tá fazendo lá no Balneário, o cara que tá fazendo Muito. lá. E a gente, às vezes, não, e dentro do Brasil, mesmo, a gente não. Eu fui no evento no Brazilian Week esse ano lá em Nova York, em maio, e estava num evento onde tinha um gestor de fundo nova-iorquino que perguntaram lá em algum pinga-fogo lá que foi feito qual cidade ele não investiria na América do Sul. E ele foi categórico e falou Rio de Janeiro, né? E aí tinha uma comitiva carioca lá que, né? Porque é o desconhecimento. Claro. E nós brasileiros mesmo sabemos que o Rio de Janeiro, por exemplo, vai muito bem, obrigado, sabe? Que a Barra da Tijuca tá bombando, que muita empresa tá indo bem, que, sabe? Então, às vezes há esse preconceito. E eu usei esse exemplo de um gringo, que é mais fácil o gringo ter esse preconceito com a gente. Agora, a gente não fazer um benchmark em Belém, como tem coisa boa, em Fortaleza, Sim. ou em Natal, ou em Piracicaba, ou em Rio Preto, sabe? Tem muita coisa boa saindo no interior do Brasil por aí, em loteamentos lá em Sinop, em Nova Mutum, em Lucas do Rio Verde, Sorriso, em Rondonópolis, Primavera do Muitos Leste. Brasis dentro do Brasil, né? Então, Muito legal. tem muita coisa para aprender. Mato Grosso tá fantástico também, o mercado horizontal. Boa. Isso é legal porque a gente, assim como vocês também, como eu falei, são pulverizados, a gente tem sido muito procurado, pois a gente é conselheiro de inovação de alguns incorporadores, e nós somos muito procurados justamente agora, cada vez mais, não só para saber qual é a próxima inovação, como é que, né, eu consigo um empreendimento, mas para saber assim, cara, vocês estão em vários lugares, vão para vários lugares, o que está acontecendo em outros lugares que eu posso pegar, adaptar, claro, né, porque são lugares diferentes, mas que eu posso adaptar para cá. Daí vou te estar se encaminhando já para o final, já? Sim, estamos. Pode ser uma conversa que a gente poderia ficar muito tempo, mas quero trazer só mais um tema aqui para a gente ir encerrando. Que a gente falou de tendência, né? Essa cuidar com os modismos, mas naturalmente também muitas tendências elas vão ficando, né? Elas vão naturalmente se tornando confirmações e aí a partir desse momento o mercado muda. E eu tenho visto muito alguns comportamentos que estão moldando o mercado inteiro, assim, independente do padrão dele. Vou dar um exemplo, né? As pessoas, como um todo, por comportamento, querem mais facilidade, naturalmente. Todo mundo vivendo o mesmo mundo aqui na caixinha. E coisas como o mercadinho, o prédio virando cada vez mais serviço, me parece, né, pelo que a gente tem mapeado, que ele já é uma coisa que... Uma realidade. O popular, Minha Casa Minha Vida, o alto padrão... Todo mundo. No Nordeste, esse tipo de tendência mais que ela vem e fica, e aí, bom, a partir de agora... Aí é tendência mesmo. Assim, Quais que vocês aí, você também, pessoalmente até tem visto, mas assim, cara, esses negócios que vão, os empreendimentos agora que vêm, eles têm que ter esse tipo de coisa. Eu acho que tem a questão do mais serviço, o menos tijolo lá, é verdadeiro. Eu acho que ela ocorre do horizontal ao vertical, do alto padrão para o Minha Casa Minha Vida. É uma coisa que a gente tem. Quando eu falo acho que ocorre, é eu relembrando aqui o cliente falando que é importante para nós. Nas pesquisas de produto. Perfeito. O cliente do Minha Casa Minha Vida, como o cliente do interior da capital, do alto padrão, né? Eu acho que o anseio pelo lazer voltou. Não sei se na grandiosidade do que a gente viu nos condomínios clubes, de ter 50, 60, 70 áreas comuns, boliche, não sei o que e tal, né? Mas acho que o lazer como condicionante de compra, ele volta. Legal. Né? E os consumidores estão muito preocupados com o dimensionamento desse lazer, não só com a quantidade, mas com a qualidade. O fato não é se vai ter ou não academia, isso está intrínseco. Tem que ter academia, tem que ter o fitness. Mas se eu tenho 300 lotes nesse condomínio, eu não posso ter 2 esteiras. Exato. Então essa preocupação ocorre, né, o dimensionamento das áreas comuns e o lazer como condicionante de compra, né? O processo de compactação de imóveis, não estou falando de imóveis compactos, mas a compactação. Né? Hoje a gente não tem uma série de coisas que a gente tinha lá atrás. A gente não tem ajudante lá que dorme em casa. A gente não tem bidê. O banheiro não tinha, os banheiros eram gigantescos. A gente não tem bidê. As mobílias são muito mais inteligentes. A TV.
Sim, sim. A TV 29 tubo, aquela TV do Silvio Santos, lembra a TV do Silvio Santos? Que tinha do Isso programa. diminuiu a Era um sala, monstro. né? Agora você cola ela na parede. Então, assim, a necessidade de espaço diminuiu, Perfeito, perfeito. né? Então, computador, um notebook, não é mais aquele desktop gigantesco, né? Toda uma série, a indústria de eletroportáteis, etc., fez com que a gente compactasse tudo, né? Então a compactação de metragem acho que é real. Assim, aquela 3 suítes não precisa mais ter 180 necessariamente, 160. Né? Aquele 2 dormes não precisa ter mais 80. Né? A diminuição do número de habitantes por domicílio também, o IBGE revisou, acho que fica a dica, é importante todo mundo ler isso, divulgou essa semana, revisou o índice de envelhecimento da população, a mudança da pirâmide etária do Brasil. Isso cada vez mais a gente vai ter que pensar de produtos para sênior, né? Então, assim, eu acho que a tendência também de ambientes voltados à população de terceira idade, os senior living estão crescendo muito. Com força, né? Então, pô, a porta de 90, a área de manobra, o botão de emergência, um monte de artifícios, né? E eu acho que aspectos de sustentabilidade começaram a virar a chave. A sustentabilidade está vendendo no Brasil há muitos anos, eu acho. Mas ela vende ou vendia até então pelo imperativo da economia. Você vai colocar a placa fotovoltaica, o reuso de água, tudo bem, quanto que vai me reduzir no condomínio? E num determinado nível de renda, sobretudo no alto padrão agora, acho que esses itens começam mais por mais. Estou oferecendo isso, mas eu estou disposto a pagar, desde que não me reduza o condomínio. Mas a preocupação, a pauta da sustentabilidade, acho que finalmente começa a entrar na questão, né? Sustentabilidade não é só parede verde mais. Exato. É água de reuso. Coleta de lixo, né, galera? Vai lá. Porque às vezes a gente via assim, pô, para você manter um sistema de reuso de água, custa mais caro manter o sistema do que comprar água no município. Deixa parado o sistema. É lógico. E agora parece que determinadas lógicas, a gente começa a ter uma conscientização maior do consumidor ao ponto de virar essa chave da sustentabilidade e vender por si só, e não pelo imperativo da economia. Exatamente. Perfeito. Bom, só resumindo aqui, Zanotto, ontem a gente teve aqui um bate-papo, meu Zanotto, lá em cima. A gente falou dos movimentos que a gente está acompanhando do mercado também nos próximos anos. E foi legal que boa parte dos que você trouxe, nós falamos ontem também, né, que para resumir o pessoal aqui, a compactação do imóvel, né, a busca pelo lazer do imóvel. Isso veio muito também depois da pandemia, né, essa coisa de querer ter busca por serviços no prédio, que também acho que vai favorecer a compactação, porque se eu tenho o prédio com mais serviços, né, úteis para mim, sem dúvida, as pessoas ficam mais livres para sair do imóvel. Essa questão da sustentabilidade que a gente acrescenta sempre um ponto, que é a naturalidade também. As pessoas estão buscando coisas mais naturais, né, elementos mais naturais. Áreas abertas, você vai para o condomínio de lotes, às vezes o cara sempre prezou o clube, né? Agora o cara preza o pomar, preza a praça, sabe? Essa naturalidade nossa humana, né? E essa questão do senior living, que a gente fala muito também que antigamente o senior living ele era muito parecido com um hospital, né? Agora ele tem que ter os elementos, mas ele tem que parecer aquele prédio bacana também. Ele não está afastado, está no meio da cidade. E o idoso de 70, 60 anos, ele está correndo lá em João Pessoa na orla lá às 5 da manhã. Véio. A gente está em aeroporto toda semana, né? Antigamente era uma fila do mais 60, agora a prioridade é mais 80 no aeroporto. É verdade. Mudou bastante coisa. Zanotto, uma aula de tendências e números aqui, uma conversa que a gente poderia ficar muito tempo. Eu ficaria até amanhã aqui. Esse é um assunto que nos agrada demais. A gente poderia ficar com o Guilherme até mais, só que ele não quer ficar com a gente. Não, filho, se tiver uma artesanalzinha, eu então, a gente fez a provocação no início de estarmos mais próximos, né? Então, agora a gente vai, em breve a gente faz um convite novo para vocês para estarem conosco lá no nosso estúdio, que a gente está finalizando. Vamos relançar alguns programas novos lá do Prop Talks e aí podemos conversar mais sobre as tendências. Levar mais alguns pessoal. Conte com a gente, foi um prazer. Muito obrigado por estar conosco. Valeu. Obrigado, meu. Pessoal que está nos ouvindo aí, foi um prazer estarmos aqui mais uma conversa. Acompanhe a gente lá nos nossos canais do Prop Talks, os canais da Brain. Tem muita coisa, né? Vocês incorporadores que nos acompanham, que gostam do nosso conteúdo e que ainda talvez não consumam os conteúdos da Brain, estejam atentos que, como o Guilherme bem falou, em várias etapas vocês podem se beneficiar, né, desse trabalho. E a gente tem muito conteúdo gratuito mesmo, a gente divulga muita coisa. Como eu Senior Living, a gente fez um estudo gigantesco sobre o Senior Living, que está divulgado no nosso site, no nosso aplicativo. Inclusive, a gente, como eu falei, a gente se usa muito dos números e das análises que vocês fazem para pautar os nossos movimentos também. Então, obrigado por mais um episódio conosco. Acompanha a gente lá, Zanotto, Jota
Guilherme, Brain, Prop Talks. Até a próxima. Até a Tamo junto. próxima. Valeu. Valeu.